trabalho realizado, ela pode ser explicada por essas leis. A lei zero, ela exemplifica quando dois corpos estão em equilíbrio com o terceiro e entre si. A primeira lei, que é a energia interna é igual ao calor mais o trabalho. A primeira lei era a lei de conservação de energia, ou seja, nenhum sistema ele cria energia. Ele pode armazenar ou transferir essa energia em forma de trabalho. A segunda lei, que diz que nenhum sistema tem rendimento 100%, por mais pequeno que seja, sempre vai ter uma perda de calor em forma de trabalho. A termodinâmica pode ser aplicada também nos ciclos. Aí eu coloquei aqui alguns ciclos, o ciclo de Stirling, ciclo de Carnot e ciclo de Diesel. E a gente vai dar mais ênfase hoje no nosso trabalho no ciclo de Otto. Agora vamos falar sobre o funcionamento mecânico. Vamos utilizar esse vídeo. O motor de combustão interna é uma máquina térmica. Centelhas elétricas saem da vela de ignição e fazem a mistura de ar combustível queimar. Essa reação acontece dentro do cilindro, onde o pistão se movimenta para cima e para baixo. A potência de combustão é muito grande e ela força o pistão para baixo. Esse movimento do pistão para baixo faz com que a arca de manivela se movimente, depois a caixa de marcha e depois passa esse movimento para as rodas. O pistão, quando ele se movimenta para cima, ele põe os gases queimados para fora, através da válvula de escape. E quando ele se move para baixo, uma nova mistura de ar combustível é admitida pelo cilindro. Então o ciclo começa de novo: admissão, compressão, ignição e escape dos gases. Devido a essas 4 etapas se repetirem na mesma sequência, esse motor é chamado de motor de 4 tempos. Professor, mas como é o funcionamento do motor? O modelo ideal do ciclo de Otto é constituído por 4 processos reversíveis internamente: admissão isobárica, compressão adiabática, expansão adiabática e exaustão isobárica. Motores de combustíveis movidos a gasolina, álcool ou gás natural operam com base no ciclo de Otto. Esse tipo de motor também é chamado de motor de 4 tempos, uma vez que ocorre num ciclo de 4 etapas: admissão, compressão, expansão e exaustão. Admissão. Nessa primeira fase, a válvula de admissão, que seria a entrada, está aberta e a válvula de escape, a saída, permanece fechada. O pistão se move de forma a aumentar o volume da câmara de combustão e a mistura de combustível com ar entra no cilindro sob pressão praticamente constante. Assim, disse que na fase de admissão ocorreu uma transformação isobárica, ou seja, transformação sob pressão constante. Compressão. Agora, as válvulas de admissão e de escape estão fechadas e o pistão realiza um movimento rápido, comprimindo a mistura combustível. Com isso, ocorre um aumento de pressão e uma diminuição do volume da mistura simultaneamente. No fim dessa etapa, a pressão do sistema é cerca de 9 vezes a pressão atmosférica. Expansão. Nessa terceira etapa, as válvulas de admissão e escape continuam fechadas. O pistão sobe e a vela solta uma faísca, que provoca uma explosão da mistura de combustível. Por meio dessa queima, uma grande quantidade de energia térmica é obtida e parte dessa energia será convertida em trabalho mecânico. Com o fornecimento de calor, a pressão do sistema aumenta e o pistão é forçado violentamente para baixo, de modo a aumentar o volume do cilindro. Exaustão. Por fim, no momento em que o pistão chega à posição de maior volume do cilindro, a válvula de escape se abre e a de admissão continua fechada. Isso faz com que o gás quente seja expulso da câmara de combustão, resfriando o sistema. Depois de ocorrer o resfriamento, o pistão se movimenta no sentido de diminuir o volume da câmara de combustão, conduzindo os resíduos da explosão para fora, que serão liberados pelo escapamento. Assim que os gases são expulsos, o motor retorna à sua condição inicial, de forma que o ciclo se reinicie. O motor de 4 tempos transmite de uma maneira mais equilibrada a potência de manivela, o que é muito favorável. Para ver como esse motor dá muito certo, basta voltarmos à história. O motor foi criado em 1886, porém até hoje segue os mesmos princípios. Alguns detalhes foram melhorados, atualmente são mais econômicos, mais potentes e menos poluentes. Antigamente tinha uma válvula de escapamento e uma de admissão. Hoje já são 5 válvulas dentro de um mesmo cilindro. Isso permite que o fluxo da mistura a combustível seja facilitado, além da escape dos gases.
As aplicações são, ele é muito usado em motores de automóveis, motores que usam gás natural, e na indústria ele pode ser usado como motor de bombeamento e de refrigeração. Bom, agora eu vou explicar para vocês como é o rendimento do ciclo de Otto. O rendimento nada mais é que a parte que foi produzida sobre o todo, a capacidade total. O trabalho é igual a quantidade de calor absorvido menos a quantidade de calor requerido. O rendimento é o trabalho sobre a quantidade de calor absorvido. Substituindo essa equação aqui nessa daqui, nós obtemos que o calor absorvido menos o calor requerido é sobre o calor absorvido. Abrindo essa equação, como aqui embaixo, nós temos QA sobre QA menos QR sobre QA. Nós podemos cortar aqui e dar que o rendimento vai ser 1 menos o calor requerido sobre o calor absorvido. Esse aqui é o rendimento geral. Bom, explicando de uma outra forma, relacionando volume e capacidade calorífica, nós temos que o calor requerido é igual a capacidade calorífica, volume constante, vezes a temperatura 4, que é a temperatura final, menos a temperatura 1, que é a temperatura inicial. E que o calor absorvido é a capacidade calorífica, volume constante, vezes T3 menos T2. Essas duas temperaturas são as etapas onde há entrada e saída de calor no sistema. Colocando isso na forma do rendimento geral, nós podemos cortar a capacidade calorífica volume constante, que vai dar 1, menos T4 menos T1 sobre T3 menos T2. Isso a gente pode escrever de uma outra maneira, que vai ser o volume final sobre o volume inicial elevado a K menos 1. O K é a constante dos calores específicos. Ele é tabelado e cada gás tem o seu. Nós sabemos também que o volume inicial sobre o volume final é igual ao R. O R é a taxa de compressão e é isso que vai nos ajudar a calcular o rendimento no ciclo de Otto. Substituindo o R nessa equação aqui, nós temos que o rendimento vai ser igual a 1 menos 1 sobre R elevado a K menos 1. De uma maneira bem mais simplificada, nós temos que o rendimento vai ser 1 menos R elevado a 1 menos K. Então, agora vamos praticar. A razão de compressão do motor ciclo de Otto é de 9,5. O ar é admitido a 100 kPa, 17 graus Celsius e 600 centímetros cúbicos. O processo no final da expansão isentrópica é de 800 Kelvin. Utilizando os calores específicos, a temperatura ambiente determine, letra A maior temperatura e pressão no ciclo, considerando K como 1,4. B. A quantidade de calor transferido. C. A eficiência térmica. E D. A pressão média efetiva. Para facilitar a compreensão do problema, é preciso entender o funcionamento teórico do motor, através desse diagrama de pressão por volume. Na primeira etapa, a de admissão, onde o pistão desce, ganhamos volume. No ponto número 1 para o ponto número 2, o pistão sobe, causando uma diminuição no volume, mas um aumento na pressão. Isso é a compressão, que é um processo diabático e não há troca de calor, mas há trabalho sendo realizado. Do ponto 2 para o ponto 3 é a etapa de ignição, onde recebe uma carga de calor vindo da vela de ignição. Ou seja, há calor sendo admitido pelo sistema. O volume é constante e há um aumento de pressão e temperatura. Depois ocorre a combustão, aumentando o volume novamente e diminuindo a pressão, causando uma queda de temperatura. É neste momento que há calor sendo rejeitado pelo sistema. Primeiramente, separamos informações que o problema nos deu, que foi a razão de compressão do motor, que é o volume 1 dividido pelo volume 2, que foi de 9,5. A pressão 1, que foi de 100 kPa. A temperatura 1, de 17 graus Celsius, ou seja, 290 Kelvin. A temperatura 4, que é a temperatura final, de 800 Kelvin. E o volume 1, que é de 600 centímetros cúbicos, ou seja, 6 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. A letra A nos pede a maior temperatura e pressão no ciclo. Através do gráfico, podemos observar que a maior temperatura e pressão vai acontecer em P3 e em T3. Considerando o ar como gás perfeito e como do momento 3 para o momento 4 o delta é constante,
T3 sobre T4 é igual a V4 sobre V3 elevado a K menos 1. K é uma constante dos gases. E V4 sobre V3 é igual a V1 sobre V2. Assim, chegamos que T3 é igual a T4, 800 Kelvin, vezes V1 sobre V2, 9,5, que já foi dado, e K menos 1, 0,4. E chegamos a uma temperatura de 1969 Kelvin. P3 sobre T3 é igual a P2 sobre T2. Então, P3 vai ser P2 sobre T2 vezes T3. Só que ainda não temos calculado a P2 e a T2. Calculando a P2, o delta é constante, então P2 vai ser igual a P1 vezes V1 sobre V2 elevado a K. Então, P2 vai ser 100 vezes 9,5 elevado a 1,4. P2 vai ser igual a 2.338 kPa. Como trata-se de um gás perfeito, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. E assim podemos calcular a temperatura em 2, que será P2 vezes V2 sobre P1 vezes V1 vezes T1. A temperatura encontrada é de 713,7 Kelvin. Calculados P2 e T2, nós podemos calcular a P3. E o valor encontrado foi de 6.449,32 kPa. A letra B pede a quantidade de calor transferido. É possível calcular a quantidade de calor que entra e que sai no sistema, através da massa vezes a capacidade calorífica a volume constante, vezes T3 menos T2, na que entra. E a mesma forma, só que com T1 menos T4 quando sai. Ainda não temos calculado a massa. Então, como trata-se de um gás ideal, é possível calcular através de P1 vezes V1 sobre RT1. O valor encontrado foi 7,21 vezes 10 a menos 4 quilos. Realizando os cálculos, foi obtido o valor do que entra 0,690 kJ e do que sai 0,264 kJ. É possível calcular a eficiência térmica através de W sobre o calor que entra. Modificando a fórmula, fica 1 menos calor que sai sobre calor que entra. E o valor obtido foi 59%. A pressão média efetiva é obtida através da fórmula da eficiência vezes o que entra sobre V1, que multiplica 1 menos V2 sobre V1. E o resultado obtido foi 714,4 kPa. Agudo no talo, meu grave tá batendo.